Irmãos, a minha palavra de saudação a esta igreja que nunca vai poder sair do meu coração. É uma igreja que você vê nascer, que participa do seu nascimento, jamais pode ser esquecida. E é, sem dúvida, uma alegria muito grande voltar a estar com os irmãos hoje, num dia muito especial, que temos a ceia do Senhor, que é um marco, fantástico do cristianismo, e tivemos o privilégio de ver a consagração da Noemi. Eu trago, então, aos irmãos a saudação muito sincera do nosso seminário, Centro de Pesquisas e Estudos Teológicos, também da Igreja de Ingá, e eu não tenho necessariamente pastoreado, mas sou pastor visitante, administrador, um pastor que está dando uma assistência à igreja até que ela eleja o seu pastor efetivo. Eu costumo dizer pastor assistente. Também em nome da Igreja de Ingá, nossa saudação. E não poderia deixar de dizer que é uma saudação também em nome da nossa associação de igrejas, na qualidade de um dos seus diretores e de secretário executivo. Sobre o seminário, hoje não vou falar sobre o seminário, um dia diferente hoje, mas eu volto a dizer aos irmãos, eu vi o cartaz está lá atrás afixado, a partir do dia 23, na semana última de fevereiro e 1º de janeiro, estaremos lá na sede para quem deseje se matricular como um dos estudantes nossos para essa nova temporada. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Hoje é dia da ceia do Senhor e eu vou falar sobre a ceia. Irmãos, podem ficar assentados enquanto acompanhamos a leitura, capítulo 11 da carta primeira de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 17. Primeira de Paulo aos Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo,
Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não ser condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até o verso de número 34, irmãos. Volte seus olhares para o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse versículo é a base da nossa noite, irmãos, uma palavra introdutória à ceia. Eu vou falar exatamente sobre a ceia. Eu tenho observado, e talvez eu tenha até dito isso aqui, em muitos momentos, a celebração da ceia, às vezes um culto, o pregador prega 50 minutos, às vezes até 60, há cânticos, há uma série de coisas, e aí só de pregação, quase 1 hora. Depois, o pregador desce para a celebração da ceia, e eu já contei em mais de uma vez, em mais de uma igreja, 10 minutos. Ele canta o hino sobre a ceia, a congregação, leva a congregação a cantar, né? Lê a Bíblia, fala sobre a ceia, distribui os elementos e acabou 10, 12, no máximo 15 minutos. Irmãos, há alguns anos isso me tem preocupado, porque a ceia do Senhor é algo fantástico. Lembra as coisas principais do cristianismo. E, irmãos, vejam, sobre a ceia, a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Há grupos que não gostam de falar o termo Santa Ceia. Diz logo, santo lembra logo a Igreja Romana. A Igreja Romana se apoderou da palavra santo e a usa de modo errado. Ao longo da história. Não importa serem grandes homens, né, de muita cultura ao longo da história, mas santo não é aquele nicho que eu coloco ali, ou aquela figura que eu coloco num nicho ali, né, num altar, num pequeno altar. Não é. Santo significa diferente. Por isso que quando Deus, eu não me canso de falar sobre isso. Por isso que quando Deus chamou o povo de Israel, chamou para ser santo. Em que sentido Israel ia ser santo? Como uma imagem que alguém adora? Não, Israel ia ser santo porque ia ser diferente de toda, e está escrito lá para ser de santo, não vos igualeis, não sereis iguais às demais nações que estavam ao redor. Então, santo, irmão, por isso que você é santo. Por isso que escrevendo aos Coríntios, Paulo diz aos santificados em Cristo que estão em Corinto.
É a igreja. Por quê? Porque é diferente. Daí a nossa pregação, que deve ser realmente, né, baseada na verdade de que nós não podemos ser iguais ao mundo, porque somos santos. Santo é diferente. Diferente no vestir, diferente no falar, diferente em tudo. Diferente nos lugares que frequentamos. Tem que ser, irmão, ou a igreja é assim ou ela não é a santa igreja de Deus. E a ceia? Ceia é refeição. Na língua espanhola, principalmente, né? Quando você vai jantar, é a ceia. E quando tem o fim do ano, a gente tem, vamos tomar a ceia lá em casa. Então, ceia é refeição. Por isso que Paulo fala aqui. E os irmãos de Corinto pegaram a ceia e transformaram em banquete. E pior, um banquete com distinção de pessoas. Juntavam-se grupos, bebiam até. Alguém diria, puxa, a igreja se embriagando? Pô, acontecia, não há dúvida. E especialmente na cidade de Corinto. É uma cidade profundamente perdida em vários aspectos, e não dá para entrarmos em detalhes aqui da cidade de Corinto, porque o nosso objetivo é outro. Seriam mensagens e mais mensagens para entrar nesses detalhes. Mas então, havia alguém até que levava alguma bebida, né, lá do tempo dele, e Paulo diz até quem se embriagava. E era a partir do ensino do apóstolo para a celebração da ceia. É por isso que a partir do verso 23 ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o que foi? Ele mostra coisa simples. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que vai tomar e comer dele todos. É o meu corpo que é dado por vós. Então só isso, depois o cálice. Uma palavra ligeira também que está aí. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, assim, é só isso, irmão. Simples, simples, simples. É coisa bem singela, não tem nada de rebuscamento. Aliás, um dos grandes problemas do cristianismo de alguns anos para cá é querer fazer coisas bem rebuscadas. Né? Tem que enfeitar. Né? Cantar, vamos cantar o quê? Então aí vamos até absorver ritmos do mundo, que é bonito, o mundo gosta e o mundo vai vir. E a igreja não é para isso, ela nasceu para ser diferente. E o mundo tem que ser atraído pela diferença. Foi assim nos primeiros anos da igreja, nos seus primeiros séculos. O mundo ficou estarrecido diante daquele povo que seita, por isso chamam até de seita, como a gente vai ver ligeiramente aqui em alguns momentos. Então, irmãos, vejam bem, eu prefiro usar o termo Santa Ceia. É porque ela é uma ceia diferente. Que os corintianos, não tem nada a ver com o Corinthians de São Paulo, mas os habitantes de Corinto interpretaram diferente, fizeram tudo errado. Banquete. Irmão, tomemos cuidado com as inovações. Né? Uma das siglas hoje de Campina Grande é a cidade da inovação. Eu não tenho visto muito, não, mas é a cidade da inovação. A igreja não é para ser uma entidade de inovações, não é. É a velha história, por isso um dos hinos nossos que diz aí, conta-me a velha história do grande Salvador. É simples, velha, assim, velha porque tem muitos anos, mas nova, que se renova a cada dia, porque é a mensagem de Deus. E aí a igreja quer mudar para ser igual ao mundo. Se ela foi chamada para ser diferente, como é que você quer ser igual? Está redondamente errado. E desculpe os irmãos aqui, eu digo isso, não é uma crítica, é uma constatação. E infelizmente eles até muitos deles citados aí, líderes aí, grandes pastores televisivos e outros não, mas teólogos. E aí um deles, né, eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não estou querendo proferir personalidades aqui, mas um dia consultado sobre determinada doutrina, que ele é um dos defensores da doutrina reformada. Ele comenta, cita uma série de textos, minha irmã, sobre isso aí, sobre a eleição soberana de Deus. Há uma série de textos na Bíblia que diz que há uma outra série de textos que mostra que Deus é soberano e é Ele
que escolhe soberanamente. Aí depois deixou para lá e nem opinou. Então quer agradar a gregos e troianos. O evangelho não agrada a gregos e troianos. Não agrada. Hoje eu lembrei até uma palavra de um grande escritor, livros bem traduzidos muito dele para a língua portuguesa, já falecido, Tozer. Ele disse que nós fomos chamados, pastores foram chamados, não para serem relações públicas, né, que estabelecem a amizade, mas para mostrarem as verdades imorredoras do evangelho. E aí, como eu não quero desagradar, eu quero agradar todo mundo, né? Então, eu dou um jeitinho para lá e outro para cá, e estarei errado. Então, ele já tem que agradar. Um dia, um locutor esportivo aí, né, ele vive no Brasil, em São Paulo, né, é meio controvertido, alguns o questionam, e alguém disse de um político aí, não vou citar o nome dele, né, ele não está exercendo o cargo, mas famoso. Fulano diz que agradou a todo mundo. Que agradar? Veja, um incrédulo, se esses se calarem, as pedras clamarão. Como é que ele pode agradar a todo mundo se Jesus não agradou a todo mundo? Veja, um incrédulo dizer isso. O próprio Jesus não agradou, não. Foi odiado por muitos, e até no seu apostolado, um terço, né, eu diria, pisou fora da risca, né? Você tem um que nega, tem outro que fala, então, mesmo no apostolado de Jesus. Aí eu, Deneci Gonçalves da Rocha, quero pastorear uma igreja de não sei quantos membros, não é que sejam menos um pouco, 100, 200, 300, e quero agradar todo mundo se agrada de mim. Então, eu sou melhor que Jesus Cristo. Foi o que o locutor disse, se ele não conseguiu agradar todo mundo, como é que eu agrado? Então, irmãos, vejam, nascido a igreja de Deus para sermos diferentes. E, irmãos, a ceia que nós estamos lembrando hoje, eu considero fundamental do cristianismo, porque ela lembra as três coisas que eu não me canso de lembrar quando celebro a ceia. As três coisas é um tripé sobre o qual se fundamenta e que é algo fantástico. Eu vou lembrar só por citação, porque se fosse comentar a cada um deles, vou citar só alguns detalhes e alguns textos bíblicos. Não daria aqui, teria que ser uma série de mensagens para alguns meses, cada domingo uma. O primeiro, vejam bem, está escrito aí nesse versículo, só um versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então vejam, são as três coisas, a morte, ressurreição e volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu não vou me cansar de lembrar isso a minha vida toda, não vou. Diz a tradição que um dia alguém chegou para João, o apóstolo do amor, e disse, apóstolo, você está falando muito sobre amor. João está lá, as epístolas, tudo, está falando muito sobre amor. Ele disse, olha, gostem ou não, eu vou continuar falando sobre o amor, porque é disto que vocês precisam. E algumas verdades bíblicas precisam ser lembradas sempre que a gente esquece. Tanto que a ceia passa a ter o quê? Eu já vi celebração da ceia de tudo quanto é jeito. E esquecendo-se das verdades fundamentais da ceia que deve ter o meu respeito. Pastores celebrando a ceia em manga de camisa, com camisa para fora da calça. Lá, e dizem, hoje o mundo é... Que mundo é? Que história é essa? Aí, para entrar num tribunal, me veio à mente o tribunal lá de Propriar. Está escrito lá, bem na porta. Não entra de bermuda, não entra disso, não entra daquilo. As pessoas comuns. E o advogado, ele tem que ir de paletó e gravata. Aí, diante do meu Deus, para representar, a coisa mais fantástica que há no mundo, que é a mensagem do Evangelho, e a ceia, então, que encerra verdades que nenhuma religião no mundo tem igual, aí eu vou de qualquer jeito. Daqui uns dias vai ter alguém celebrando a ceia de bermuda. De qualquer maneira. Então, irmãos, vejam essas três verdades que eu vou lembrar, apenas citando, como eu disse aos irmãos, porque não dá para entrar em detalhes disso aqui. A primeira delas é a morte de Jesus Cristo.
Permita eu lembrar hoje na escola dominical uma grande lição lá na igreja, né, chamada sede, né, que alguns não gostam do termo sede, mas é chamada assim. A lição é sobre as promessas de Deus. E aí, né, eu estava assistindo, não estava dando a aula. Né, e alguém pediu que eu desse uma opinião, eu teria que lembrar a verdade. As promessas de Deus se cumprem, irmão. Não é por causa da minha fidelidade, se cumprem porque Deus é fiel àquilo que Ele decretou. Tudo gira em torno desse Cristo cuja morte nós estamos lembrando agora. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Então, a Bíblia, a revelação de Deus toda, irmão, gira em torno dessa vinda gloriosa do Senhor Jesus. Alguém disse certa vez com muita propriedade que Jesus é como um fio de escarlate que atravessa todas as páginas da Bíblia, todas. Mesmo nas genealogias lá do Antigo Testamento, você pode ver qual que continua. Há várias, dos próprios grandes homens de Deus, cita duas, três gerações, mas continua uma. Até chegar ao Messias. Porque ele é tudo. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, Jesus Cristo é tudo em todo, depois de nomear uma série de coisas que Cristo é, inclusive o Criador de todas as coisas, primogênito da criação, tudo. Então, irmãos, vejam, a morte de Jesus Cristo é um fenômeno histórico. Historiadoras que falam da história do universal, do mundo, que passam nesse período em que Jesus viveu, em primeiro esconder a pessoa de Jesus e depois negar o seu ministério, inclusive a sua morte. E ressurreição. Eu dizer, foi a invenção dos apóstolos, dos seguidores dele, fanáticos. No início foi assim. O livro de Mateus, você vai ver que quando Jesus houve o seu sepultamento, né, a autoridade chegaram a Pilato e olha, manda colocar uma guarda lá, porque ele disse que ia ressuscitar. E de repente os seus discípulos vão lá e vão roubar o corpo. Então tem que colocar uma guarda lá. E aí Pilato disse que havia um pilotão, estava tudo guarnecido, pode usar à vontade. E de repente eles vão lá no terceiro dia e o túmulo está vazio, com guarda e tudo. Aí o que aconteceu? O suborno é antigo, né? Diz o texto que as próprias autoridades subornaram os guardas para eles dizerem. Os discípulos dele vieram aqui e roubaram. Vocês estavam tomando conta, eles vieram e roubaram, vocês não viram? E não prenderam esse camarada? Então vejam, por quê? Porque ele disse que ia ressuscitar. E se isso acontecer, é pior, como a emenda é pior que o soneto. O que já aconteceu é menos pior do que esse camarada aqui. Eles chamaram de impostor. Ele vai ressuscitar de novo. E ressuscitou. Então, vejam, duas coisas ligadas à morte e ressurreição. Então, se você for desde Gênesis 3,15, e aí vai atravessando as páginas da Bíblia, a pessoa de Cristo está presente. Sem dúvida, um dos pontos culminantes da presença de Cristo, da sua morte, é Isaías 53, né? Quando fala do Messias sofredor, algo fantástico, que os homens procuram mudar quem não crê nas verdades de Deus. As próprias autoridades israelenses, né, judaicas, por mais que respeitemos alguma coisa, e até respeitemos os judeus como um povo, é o povo de Deus. A igreja evangélica se divide. Ela se divide desde o tempo de Calvino e de Martim Lutero, que disseram absurdos, sem dúvida nenhuma, sobre o povo judeu. Martim Lutero aconselhou as autoridades germânicas, né, alemães, a botarem fogo em todas as sinagogas, queimarem a casa dos judeus, para que eles vivam em telhados como ciganos, e uma série de outros detalhes. Há 4 coisas terríveis que Martim Lutero... Porque eles mataram o nosso Salvador. É engraçado, não sei como é que um reformador da qualidade de Martim Lutero, eu admiro e o cito várias vezes, Calvino disse coisas semelhantes um pouco depois,
Não sei como é que ele veio. Será que foi os judeus que mataram a Jesus? Morto antes da fundação dos séculos. Deus tinha previsto isso. E alguém iria fazer isso. Então foram os judeus por si mesmos que mataram? Isso é a ideia do romanismo. A igreja romana excomungou o povo judeu, um povo excomungado pela igreja. Por quê? Porque eles mataram o Salvador. Engraçado, se não matassem, não teria Salvador. Porque está escrito na Bíblia que ele ia sofrer por nós. Talvez uma contradição, gente de cultura. Eu não sei como é que entra isso na cabeça até de alguns evangélicos. De vários grupos. Então, vejam, é um fenômeno histórico a morte do Senhor Jesus. Ninguém pode negar. E a sua pessoa. Irmão, se há uma coisa que tentou fazer ao longo da história, é negar a personalidade histórica do Senhor Jesus. Por isso, muitos não, isso aí é o fanatismo deles, né? Dos seus seguidores, e Cristo ressuscitou. E para provar isso, né, Paulo é quem vai nos falar nesse capítulo 11. Né? Ele vai falar que o Senhor, depois de ter ressuscitado, apareceu a uma série de pessoas. Na carta aos Coríntios diz isso, a mais de 500 pessoas. Por último de todos, apareceu a mim o menor dos apóstolos. Então não tinha saída. Testemunhas oculares, né, da morte do Senhor Jesus e outras a quem Cristo apareceu depois de ressuscitar. Isaías 53, um autor, certa vez comentando esse capítulo de Isaías, diz, a impressão que se tem é que o autor sagrado estava diante do Calvário, da cruz, descrevendo o sofrimento do Senhor Jesus. Dito quase 800 anos. Essa é uma das maravilhas da Bíblia, né? Tanta coisa que não dá para você ver logo à mente. Eu fico pensando como é que gente inteligente vê na história. Só o cumprimento das profecias bíblicas foi que mexeu com Israel lá no cativeiro, do cativeiro de Babilônia, que se cumpriu tudo que Jeremias disse, que Isaías disse. E eu não sei como, gente de cultura hoje, inclusive alguns evangélicos, isso aqui aí querem colocar uma linguagem figurada. A Bíblia cita até o lugar onde Jesus iria nascer. Tudo com os maiores detalhes. E o indivíduo lê, né, de cultura, mas por que não analisa e vê isso? Então, irmãos, a morte de Cristo é o pé do tripé no qual se fundamenta o cristianismo. Eu devo dizer, né, sem dúvida, se tem outras palavras, nenhuma religião do mundo, irmão, tem verdades como estas, que encerram esse tripé no qual o cristianismo se fundamenta. Se sair se cair um, acaba. Se não houvesse esse tripé no qual o cristianismo se fundamenta, o cristianismo seria apenas mais uma das seitas religiosas que surgiram através dos tempos. Aliás, chamaram até de seita, né? O cristianismo, no início, quando ele nasceu, porque havia seita que surgia para todo lado. Mas era uma multidão, irmão, de seitas. Só dos essênios havia cerca de 11. Havia os herodianos, cada um ia criando uma seita. Quando o cristianismo apareceu, eu disse, que seita é essa? A prova está lá no livro de Atos. Quando Agripa visita Festo, Festo faz declara, está no capítulo 22 de Atos, 24. Está lá, então, ele vai falar a respeito de um preso. Queria apresentar Paulo a Agripa. E aí, quando apresenta, ele diz, olha, há algumas acusações contra ele, mas quando eu fui ver diante dos acusadores, me sentei no tribunal e não havia nada de crime cometido por ele, a não ser uma questão religiosa. Esse tal Paulo prega, né, um morto chamado Jesus que morreu e ele diz que está vivo. Olha aí, irmão, a ressurreição, irmão, é um desafio. É o segundo ponto desse tripé. É um desafio, porque como é que você vai crer na ressurreição? O livro de Apocalipse diz que até o além dará os seus mortos. Todos. E os corpos, né, que são, né, se transformam em pó, né? Hoje há muitos que estão cremando os corpos. Mas como é que pode? Aí porque a gente raciocina, o homem raciocina em termos humanos. Corpo, então tem que ser igual o Deneci aqui, uma cabeça com olho, com esses braços e pernas.
É um corpo espiritual, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Paulo diz que o que é mortal se vai revestir da imortalidade, e o que é carnal é algo espiritual. Então, eu apenas posso antever a alegria que vai ser estar com o Senhor. Mas são corpos, né, transformados, diferentes, não é como esse corpo meu aqui, e uma série de outros detalhes. Jesus morreu e reconheceram que era ele. Jesus, irmãos, é um caso à parte. Eu não posso comparar a minha vida com Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus foi em tudo semelhante a nós. Jesus é outra história. Alguns pegam o exemplo de Jesus para dizer, inclusive é um outro tema teológico, que não dá para entrar aqui, mas que a gente vai se conhecer na eternidade. Eu vou conhecer um e outro. Há dois ramos aí. Eu não vou entrar em nenhum deles aqui. Um diz que sim, outro diz que não. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, irmão, foi algo que aconteceu. É mistério por isso, né? Já pensou? Os corpos, já é a partir do corpo que morreu. Embora seja uma transformação, um corpo espiritual que vai aparecer. Isso é milagre. Por isso, os saduceus e fariseus brigaram a vida toda por causa da ressurreição. Um dia, Paulo prenderam a Paulo, ele diz lá no livro de Atos, no que diz a respeito à ressurreição dos mortos, é que eu estou aqui sendo preso. Aí o auditório era composto de saduceus e fariseus. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Aí diz o texto de Atos que eles se engalfinharam de um jeito tal que depois não sabia nem por que se tinham reunido. De tanta confusão que houve. Está escrito lá no livro de Atos, eu não vou ler o texto por amor ao tempo. Foi uma confusão tão grande, se engalfinharam mesmo. Enquanto isso, Paulo escorregou e foi embora. Que eles nem sabiam depois por que estavam aqui. O que ele está fazendo aqui, hein? É brincadeira? Então, irmãos, o cristianismo é isso, é desafiador. Você, irmão, aceitou um princípio, uma doutrina, uma salvação, um Senhor, que coisas fantásticas e desafiadoras, que só a fé pode entender. Não adianta eu querer raciocinar em 3 e 2, 5, igual na matemática, não vou entender nunca. Então, a ressurreição do Senhor Jesus, Paulo disse que nós anunciamos. Por isso, verso 26, porque todas as vezes que comerdes o pão, vamos comer daqui a pouco, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui não fala em ressurreição, mas se ele vai vir e morreu, é porque ressuscitou. Está clara aqui a implicação. Então, que coisa fantástica, irmãos. O cristianismo tem mais esse ponto do seu tripé. A morte. Qual religião que tem um mestre, um senhor que morreu por ela? Nenhuma no mundo, nenhuma. Religiões muçulmanas? Pode olhar lá, não tem. Isso não é ufanismo, não, mas é alegria nossa, satisfação de você crer numa coisa que é desafiadora para o homem, para o ser humano, para a ciência, para tudo, enfim. E é algo fantástico. Então, coisa é a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Gordon Lindsay é um escritor, alguns às vezes discordam de opiniões dele, mas ele tem um livro, Sinais da Próxima Vinda de Jesus Cristo. E ele cita uma série, mais de uma dezena, não vou citá-los aqui, que eu disse aos irmãos, cada item desse daria uma série de mensagens, a morte, a ressurreição e a volta gloriosa do Senhor. Eu ia só citar. Então, ele cita um cabedal enorme, mais de uma dezena de sinais de que a volta de Cristo vai acontecer e se aproxima. Desde as profecias começaram a se cumprir, desde a pessoa do Senhor Jesus. Desde quando ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, sobre Jerusalém e o templo. Então, começaram a se cumprir. E elas vão se cumprindo uma após a outra. E algumas ainda estão por se cumprir, sem dúvida nenhuma. Então, é a volta gloriosa de Jesus Cristo. É o maior acontecimento da história da humanidade. Se a primeira vinda de Jesus era fantástica também, ela mudou a história do mundo. Mudou. Você conta até Cristo e depois de Cristo.
Por isso, historiadores aqui, ou estudantes aí, qualquer um vê ali, está lá o ano, AC, antes de Cristo. Ou então DC, depois de Cristo. Ou então AD, que é ano Domini, ano do Senhor. Todos têm que se subordinar aí, até os judeus. Eu trabalhei em religião e havia uma equipe judaica, eu nunca me esqueço, quando ele fazia o calendário dele, com várias folhas, cada um preparava as apostilas, com mais de dezenas de páginas. Então, eles colocavam lá o calendário judaico, está lá agora no ano 5000, vai lá tanto, né? Colocava no centro, mas tinha que colocar, né, numa parte da folha o calendário anual do mundo atual, que mesmo sendo judeus, e o judeu ortodoxo defende aquele calendário dele, eles têm que se subordinar ao calendário cristão. É cristão. Foram autoridades, né, imperadores que decretaram, sim, mas tanto é cristão porque é Cristo. Ele é o centro. É igual a matemática, né, dos números positivos e negativos. Tem os menos, que fica antes, e mais. E o centro é quem? Na matemática é zero. Do mundo é Jesus Cristo, né, o Salvador da humanidade, o nosso Salvador. Então, irmãos, sem dúvida, se o acontecimento, a vinda primeira de Jesus, né, mudou a história do mundo, é até ele e depois dele. Pode ser ateu, pode ser judeu, pode ser qualquer eu do mundo, mas tem que se subordinar a esse nome. Jesus Cristo está lá. Porque tudo, como diz Paulo, volta a dizer, escrevendo na sua carta aos Colossenses, onde a pessoa de Cristo estava sendo atacada mais do que em qualquer outro lugar, negação da divindade do Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa noite nós vamos participar desse marco, sabe, inigualável do cristianismo, que se fundamenta nesse tripé, a morte, a ressurreição e volta gloriosa do Senhor Jesus, que é a nossa esperança. Sem isso, irmão, o cristianismo seria como qualquer outra religião. Aí teria que se valer de quê? De fanatismo. Mas tem cristão que são cristão fanático, é porque é um cristão que está fora da linha, para usar a linguagem popular. Se ele for um cristão verdadeiro, com base na Bíblia, ele não vai ser fanático. Cristão não precisa de fanatismo, porque as verdades virão, quer nós queiramos, quer não. Quer nós sejamos fiéis ou não. Veja, a promessa do Messias veio, mas Israel foi fiel até o fim. Foi nada. Pega lá os últimos anos do reinado, um pouco de Manassés, depois vem Amon, que foi seu filho. Um é avô e o outro é pai de Josias. Veja lá no segundo livro das Crônicas, para ver até o final. Logo depois vem o cativeiro, né, babilônico. Veja lá, Israel falhou. Josias foi um menino, né, começou a reinar com 8 anos, né, educado pela sua mãe, porque o seu pai o deixou, ele morreu cedo, 8 anos. Ele se tornou rei. E então, vejam lá, o que Josias, no meio de toda aquela perdição, um avô ateu e um pai pior do que o próprio avô, Manassés e Amon. E Josias andou nos caminhos do Senhor. O que ele fez? Restabeleceu o culto, tirou os ídolos do templo, limpou tudo, o livro da lei foi encontrado e foi lido. Foi uma volta à palavra, mas a palavra de Deus a Josias está lá. O castigo vai vir sobre esse povo rebelde, mas a ti eu pouparei. Ele teria a sepultura dele como os demais. Por quê? Porque Israel falhou, mas a promessa de Deus, olha, se cumpriu, chegou até Jesus, né? Eles vão para Babilônia, mas voltam. E por que voltam? Porque tinha que se cumprir a linha genealógica do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nasceria da semente da mulher. Irmãos, a Bíblia é uma coisa fantástica. Quando a gente lê a Bíblia, eu volto a dizer aos irmãos, gente de cultura lê isso e diz, é fanatismo. Isso aí foi escrito por alguns fanáticos, isso aí não tem nada de verdade. Mas a história prova, aconteceu exatamente como está lá. Então, irmão, alegre-se
Como cristianismo, não. Proclame essas verdades, seja fiel. Quanto mais fiel você for, maiores serão as bênçãos que, sem dúvida, você terá. Mas o plano de Deus vai se cumprir, apesar da minha infidelidade. Porque Deus é fiel nas suas promessas. E essas promessas feitas para chegar ao final do plano dele, inclui a minha, você, os eleitos de Deus, salvos, que a obra de Deus depende. Alguém disse certamente com muita propriedade que Deus usa homens para a realização da sua obra. Ele usa você, meu irmão. É uma obra que diz o texto bíblico que os anjos bem atentaram para ela. Meu irmão, os anjos queriam pregar o evangelho que nós pregamos, mas o Senhor deixou para nós. Então, quanto mais fiéis nós formos nessa pregação, maiores bênçãos virão, especialmente para nós. Para o cristianismo também, sem dúvida, muitos vão ser alcançados. Mas o plano de Deus vai se cumprir ainda que eu não seja fiel. Vai se cumprir ainda que igrejas, com todo respeito, mas eu digo que estejam sendo profundamente infiéis nos dias de hoje. Estão mesclando a igreja com outras coisas que não deviam ser mescladas. Então, irmãos, que nessa noite, ao participarmos do pão e do vinho, façamos um voto com Deus de mais fidelidade, de mais compromisso, de mais trabalho, de mais companheirismo, de mais compreensão das limitações do nosso irmão. Meu irmão, ele é humano como eu erro, ele também erra. Então eu tenho que entender as limitações do meu irmão, e não sempre atacando, apontando. E apontar o erro de alguns é muito terrível, né? Alguém disse certa vez, quando você aponta o erro de alguém, é um dedo para lá, mas tem 4 acusando você, ó. Eu estou assim, ó, 1, 2, 3, 4, só um que é contra você. Então, tudo isso é o cristianismo que ensina. Então, que a ceia do Senhor, irmão, nos estimule a continuarmos nessa comunhão bendita e dispostos a trabalhar. Porque ela é, sem dúvida, a lembrança desse tripé fantástico que o cristianismo tem, no qual se fundamenta outra religião do mundo tem. Por isso ele tem sido respeitado no mundo, embora atacado em todos os lados e atualmente. Que Deus nos abençoe. Oh, quão grande é meu desejo de encontrar-me junto a Cristo e com Ele entre nuvens caminhar, sem mais dor nem desespero, sem receio e sem medo. Lá no céu eu vou morar com meu Jesus. Lá no céu só existe alegria, paz real e harmonia. É meu desejo, um dia, muito em breve, vou subir, aonde for, vou falar da breve vinda, vou apressar a sua vinda, eu irei subir, encontrar-me com o Rei dos Reis, encontrar-me com o Rei dos eu vou Reis, subir, encontrar-me com o Rei dos Reis, irei subir. Eu quero ver Muita gente reunida, eu quero ver muita gente na subida, e entre glórias, e aleluias, vou subir, vou subir, aonde for, vou falar da breve vinda, vou apressar a sua vinda, eu irei subir, encontrar-me com o Rei dos Reis, encontrar-me com o Rei dos eu vou Reis, subir, encontrar-me com o Rei dos Reis, irei subir. Eu quero ver Muita gente reunida, eu
quero ver muita gente na subida. e entre glórias Glórias, e aleluia, aleluias. vou subir, Vou subir, vou subir. onde for, Vou falar da breve vinda, vou apressar apressar a sua vinda, e um dia irei subir, encontrar-me com o Rei dos vou Reis, subir, encontrar-me com o Rei dos irei Reis, subir, encontrar-me com